Já aconteceu com você de um encontro casual mudar toda a sua vida? Pois comigo, um simples ato de bondade, oferecer ajuda para uma garota desconhecida na chuva, acabou se transformando no maior choque da minha vida. Porque anos depois, essa garota voltou, e voltou de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Como a minha futura sogra. Se você acredita que o destino gosta de brincar com a gente, deixa o like, se inscreve no canal e prepara-se, porque essa é uma das histórias mais surpreendentes de encontro, revelação e vingança que você vai ouvir hoje. Eu nunca fui do tipo que acreditava em destino. Para mim, a vida era uma linha reta. Acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, repetir tudo no dia seguinte. Nada de encontros mágicos ou reviravoltas de novela. Era tudo rotina, previsível, até um certo dia chuvoso. O céu estava cinzento, as ruas cheias de poças, e eu só pensava em chegar logo em casa para me livrar da roupa encharcada e do peso do dia. Mas, ao atravessar a praça, algo chamou minha atenção. Debaixo de uma árvore, havia uma garota tentando se proteger da chuva com um guarda-chuva completamente torto, praticamente inútil. O vento batia forte, e ela parecia pequena, frágil, quase invisível, no meio do mundo que corria apressado ao redor. Não sei explicar porquê, mas meus passos pararam. Ela levantou os olhos, e por um instante, parei de ouvir a chuva. O olhar dela era perdido, vulnerável, como se estivesse sozinha contra tudo. Sem pensar muito, estendi o meu guarda-chuva e disse apenas: "Vem, eu te acompanho até o ponto de ônibus." Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Caminhamos lado a lado, dividindo aquele abrigo improvisado. Conversamos pouco menos amenidades, sobre o tempo, sobre ônibus atrasados. Mas de alguma forma, aquelas palavras banais ficaram gravadas. Talvez fosse o sorriso tímido dela, ou a forma como os olhos brilhavam de gratidão quando disse: "Um dia, você vai ser recompensado por essa bondade." Quando o ônibus chegou, ela entrou, virou-se para acenar e desapareceu na multidão. Depois, nunca mais a vi. Os anos passaram, e a lembrança daquela tarde chuvosa ficou guardada em algum canto da minha memória, como uma fotografia amarelada pelo tempo. Eu segui minha vida, mergulhado no trabalho, nos estudos, nos altos e baixos de quem tenta construir algo sólido para o futuro. Foi nessa fase que conheci a minha namorada. Ela tinha uma energia contagiante, um jeito doce, mas firme, que me fazia acreditar que finalmente eu havia encontrado alguém para dividir meus dias. O relacionamento cresceu, rápido, natural, e quando percebi já estávamos falando em planos sérios, em futuro. O grande passo, porém, ainda estava pela frente: conhecer a família dela. O coração disparava só de pensar. E se eu não fosse aceito? E se eles não gostassem de mim? Ainda assim, me preparei para o jantar com confiança. Eu acreditava que honestidade, respeito e um sorriso sincero eram tudo que eu precisava para causar uma boa impressão. A campainha tocou. Respirei fundo, ajeitei a camisa, segurei a mão da minha namorada. A porta começou a se abrir lentamente, revelando o lar que eu tanto esperava conhecer. E então, o mundo pareceu parar. Ali, na entrada da sala, estava ela, a garota da chuva. O tempo não apagou seu rosto. Era impossível não reconhecê-la. Os mesmos olhos, agora mais maduros, a mesma presença que me deixou marcado anos antes, só que havia algo diferente. Não era apenas surpresa no olhar dela. Menos era como se um segredo tivesse acabado de atravessar o cômodo junto comigo. Meu estômago se revirou, e por um instante eu pensei que estava sonhando. Mas não! O destino tinha acabado de brincar comigo, da forma mais cruel e imprevisível. Aquela estranha que um dia eu ajudei, era agora a mãe da mulher que eu amava. Meu coração quase parou. Eu congelei, incapaz de disfarçar o choque. A mesma mulher que eu tinha ajudado anos antes agora estava diante de mim, como minha futura sogra. Os olhos dela eram inconfundíveis, mas havia algo a mais. Uma mistura de surpresa com uma sombra de desconfiança que me fez estremecer. No início, tentei ver aquilo como algo positivo. Imaginei que talvez o destino tivesse nos conectado,
de uma forma especial menos afinal. Eu havia estendido a mão para ela, em um momento de vulnerabilidade, mas logo ficou claro que eu estava enganado. O comportamento dela mudou completamente. Enquanto minha namorada me recebia com carinho, a mãe dela era fria, calculista, e cada palavra parecia carregada de um peso oculto. Eu sorria, me esforçava para ser gentil, elogiava a casa, ajudava a pôr a mesa, fazia de tudo para mostrar respeito, mas nada parecia suficiente. Ela me olhava como se pudesse enxergar através de mim, como se soubesse de um segredo que nem eu conhecia. Seus comentários eram sempre atravessados, disfarçados em pequenas farpas. Interessante o que você faz. Mas isso dá dinheiro de verdade? Você parece uma boa pessoa, mas a aparência engana, não é? Cara, era uma batalha silenciosa, uma luta para não perder a calma diante da hostilidade velada. Até que, em uma noite, meu mundo desabou ainda mais. Eu estava indo embora quando ouvi vozes vindas da sala. Hesitei, diante da porta. E foi então que escutei as palavras que me cortaram como facas. Esse rapaz não é bom o suficiente para você. Ele parece bom, mas não se engane. E o Jay, o vi antes, e sei que ele não é quem você pensa. Meu sangue gelou. Ela se lembrava. E, por algum motivo que eu ainda não compreendia, estava disposta a me destruir. Aquilo me destruiu por dentro. As palavras dela ecoavam na minha mente como um veneno. Ele não é bom o suficiente. Como assim? Eu não era um criminoso. Não tinha mais intenções. Pelo contrário, tinha oferecido bondade quando ela mais precisava. Então por que agora ela me pintava como alguém suspeito, indigno? Será que aquela lembrança da chuva, que para mim era quase poética, tinha para ela um significado diferente? Será que em vez de gratidão, ela tinha guardado rancor, medo ou algo que eu não conseguia decifrar? A partir daquele momento, cada encontro em família virou um verdadeiro tormento. Não importava o que eu fizesse, qualquer gesto era motivo. Para crítica, qualquer palavra era distorcida. Se eu ajudava, era bajulação. Se eu ficava quieto, era indiferença. Se eu me expressava, era arrogância. Eu me sentia como um intruso dentro da própria vida que estava tentando construir. A casa que deveria ser de acolhimento se tornava um campo de batalha silencioso, onde cada olhar dela era um golpe, cada comentário uma ferida. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, sem que ela percebesse, ouvi novamente minha sogra conversando com minha namorada. Só que dessa vez, o tom era muito mais grave. Ela não apenas criticava menos, estava tentando plantar sementes de dúvida, manipulando para que o relacionamento terminasse. Ele não é para você. Você vai se arrepender. É melhor acabar agora, antes que seja tarde demais. Foi ali que algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar à raiva, e a raiva à determinação. Eu não ia aceitar perder o amor da minha vida por causa do preconceito e da arrogância de alguém que, ironicamente, devia me agradecer se ela queria ir. Estava prestes a descobrir que eu não era tão fácil de derrubar. Decidi que não iria enfrentá-la com gritos ou brigas. Eu sabia que, se perdesse o controle, ela teria exatamente o que queria. A chance de me pintar como vilão? Não, minha vingança teria que ser diferente. Silenciosa, calculada, mas devastadora. Comecei a registrar tudo. Cada olhar de desprezo, cada comentário venenoso, cada tentativa de me diminuir na frente da família. Eu anotava datas, palavras exatas, até o tom de voz. Eu não teria apenas lembranças vagas, eu teria provas. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma reunião de família, quando todos já tinham bebido um pouco além da conta, ouvi meu futuro sogro discutindo com ela em voz. As palavras não eram claras no início, mas uma frase ficou gravada. Você acha que ninguém vai descobrir sobre o dinheiro que sumiu da empresa? Meu coração acelerou. Dinheiro sumido? Empresa da família? Aquilo não parecia uma pequena falha, menos parecia um segredo enorme. De repente, todos os olhares de julgamento dela, toda aquela postura arrogante e moralista, ganharam outra cor. Minha mente começou a conectar os pontos. Será que a mulher, que me acusava de não ser bom o bastante, era a mesma que roubava da própria família? A máscara dela já não me enganava mais. Por trás da fachada de mulher perfeita,
Havia uma sombra que precisava ser exposta. E naquele momento, eu soube, o verdadeiro jogo tinha começado. O jantar era daqueles momentos solenes, em família, com todos à mesa, taças tilintando, e conversas que tentavam soar cordiais, mas por dentro, eu estava preparado para a guerra. Eu sabia que ela não resistiria à tentação de me atacar na frente de todos. E, como esperado, aconteceu. Entre uma taça de vinho e outra, ela lançou o comentário venenoso, que já conhecia bem. Minha filha merece alguém melhor. Alguém que realmente tenha futuro. Esse rapaz pode parecer educado, mas não é digno dela. O silêncio caiu sobre a mesa. Eu respirei fundo, com calma, e sorri. Não era raiva o que eu sentia naquele momento. Era a satisfação de quem está prestes a virar o jogo. Peguei meu celular do bolso e coloquei sobre a mesa. Com um simples deslizar de dedo, abri a pasta onde eu havia reunido todas as provas. Conversas suspeitas, registros financeiros, anotações que comprovavam cada centavo desviado. Virei a tela para todos e disse, com voz firme, indigno: acredito que todos aqui merecem saber quem realmente está traindo a confiança desta família. O impacto foi imediato. Meu sogro arregalou os olhos, em choque. Minha namorada levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo sem controle. E ela, a mulher que sempre parecia inabalável. As mãos tremiam, a voz travou, e pela primeira vez, o silêncio dela falou mais alto do que qualquer acusação. Não precisei gritar, não precisei me exaltar. Bastou a verdade nua e crua, exposta diante de todos. A mulher que passara anos me pintando como indigno, agora estava nua, diante do próprio veneno desmascarada, humilhada, sem saída, e naquele instante, eu soube, minha vingança estava completa. O silêncio foi ensurdecedor. O som dos talheres contra os pratos cessou, as conversas se apagaram, e até a respiração das pessoas parecia pesada. Pela primeira vez, não fui eu quem abaixou a cabeça. Foi ela. Aquela mulher, que sempre ergueu a voz para me diminuir, agora não encontrava palavras. O olhar dela estava perdido, show do derrota. A máscara caiu ali diante de todos e a imagem perfeita que ela havia cultivado durante anos se despedaçou em segundos. Meu sogro encarava menos. Como se visse uma estranha, minha namorada chorava em silêncio, os olhos cheios de dor e incredulidade. E eu respirei fundo, sentindo o peso de anos de humilhação se dissipando como fumaça. Olhei diretamente nos olhos dela e, com calma menos quase com compaixão, soltei as palavras que cortaram mais fundo do que qualquer grito. Engraçado. Você disse que eu não era bom o suficiente, mas parece que a verdade é outra, não é? O rosto dela desabou. Não havia como rebater, não havia como inverter a situação. Naquele instante, a vingança não foi apenas minha vitória, foi a verdade tomando o lugar da mentira. E pela primeira vez, eu não precisei provar nada. A própria realidade falava por mim. Naquele dia, percebi que o destino realmente gosta de brincar com a gente. Eu pensei que ajudar uma estranha na chuva fosse apenas um ato passageiro de bondade, um daqueles momentos pequenos que a gente esquece com o tempo. Mas na verdade foi o ponto de partida de uma história de confronto, revelação e, acima de tudo, justiça. Aprendi que a vida sempre encontra um jeito de revelar a verdade, menos cedo ou tarde. Mas caras queimam, segredos vêm à tona, e ninguém consegue se esconder para sempre. E, talvez, a maior lição seja essa. A vingança mais doce não é gritar, nem revidar com ódio. É simplesmente mostrar quem realmente somos, permanecer de pé mesmo quando tentam nos derrubar, e deixar que os outros, sozinhos, revelem quem realmente são. Ivoca, já viveu um momento em que o destino te surpreendeu de um jeito que jamais imaginava? Conta aqui nos comentários. Se essa vingança também te deu aquele frio na espinha, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque ainda temos muitas histórias de justiça, destino e reviravolta. Para Take On.